Essa é a nossa semana, nossa primeira semana pós-entrada de primavera. E a gente está viajando num novo ciclo energético, é um novo momento, e que é um momento muito de preparar a terra, preparar o ambiente, preparar o espaço que está ao redor, sabe? Concluir coisas que são importantes para preparar um ambiente produtivo. Porque quando a gente pensa em primavera, a gente está pensando que todas as forças cósmicas da estação e do momento estão trazendo uma frequência. E essa frequência, quando você segue esse ritmo, é o que vai garantir com que você vá nesse fluxo de energia, sabe? Então você vai junto com a natureza e aí você tem toda a força da natureza a seu favor. Então é como ir no flow. Quando falar, vai no flow que a vida vai funcionando, que as coisas vão acontecendo, vai acreditando que isso é possível. Quando você faz isso, é quando você vai no fluxo. Então imagina que você está numa onda e ela está descendo, aí você vai e pega assim um jacaré com ela, entra e deixa o seu corpo ir e deixa a onda te levar. Quando a gente faz essa sincronicidade abre dentro de nós esse espaço de conexão com a natureza. Então, quando a gente se conecta com algo maior do que o nosso ego, as nossas necessidades diárias, mundanas, quando a gente observa esse universo para fora de nós, nessa comunhão, e a gente se posiciona em harmonia com isso, então eu vou utilizando a minha energia interna em comunhão ressonante com a energia externa. Então seria essa visão da cosmologia, né, do cosmos funcionando ao redor de você e você entrando na sincronicidade com esse momento. Então, por isso que cada segunda-feira que a gente pode olhar para a semana, né, e pensar assim, nossa, como que semana é essa? Como que eu estabeleço a minha energia a cada momento? E a gente junta alguns elementos para isso. Eu junto o elemento da semana, a lua, o momento que está dentro da estação, e aí vou usando as mensagens para que possamos direcionar isso de uma forma ainda mais assertiva e cada um vendo essa área da sua vida. Então, o oráculo, quando ele traz um tom, né, e é um tom sobre o animal que nos desperta essa medicina, qual que é a medicina de qual animal é importante para esta semana especialmente, dentro de mim e dentro do coletivo, né, porque tudo que acontece dentro de mim vai reverberar para o coletivo. Da mesma forma que o que acontece com o coletivo também reverbera dentro de mim. Então, eu tenho escolhas para lá e para cá. Como que eu lido com essas escolhas é o primeiro ponto. Então, a água, o animal que saiu tem a ver com a água e me deu uma sede. Ai, que bênção que é a água. A água é um elemento muito incrível. E o animal que saiu pra gente veio do mar, a baleia. A baleia. Se você fechar os seus olhos e pensar na baleia, que imagem de baleia que vem na sua cabeça? De algum desenho animado? De uma história? Pensa um pouquinho, só conecta lá no coração, só deixa a imagem da baleia. Respira essa baleia. Que informação essa baleia tem no seu registro pessoal? O que ela carrega de bagagem? Qual que é a história dessa baleia? O que a baleia está carregando de história para trazer para a sua recordação? Então aqui tem uma coisa muito importante e muito importante mesmo no que diz respeito ao momento que é preparar o ambiente para plantar alguma coisa que eu quero que floresça, porque a primavera está convidando para isso.
E na hora que eu estou trabalhando esse momento, a baleia fala sobre recordação, ela está nas águas, as águas guardam memórias. E as memórias guardam informações, guardam imagens, guardam então um pensamento, e automaticamente esse conjunto de informações vai gerar comportamentos inconscientes, que é uma forma de mandar mensagem para o meio de como você está vibrando. Você está vibrando em que frequência? Que frequência que você está vibrando agora? Então é bem importante pensar nisso no momento onde estamos preparando a terra, porque a primavera e verão são esses dois movimentos, né? Para fora, olha, prepara a terra, põe semente, cuido, floresce, frutos e colheitas. Então nós temos 3 meses de preparo de primavera desses estágios e 3 meses de verão, que começa em dezembro, de movimento. E cada movimento desse, ele está seguindo uma ideia, tanto a nível pessoal, do que você propôs para você, quanto a nível de coletivo, que a gente está falando aqui, o que é que a gente propõe como instituto, e eu que estou à frente, levo essa proposta, né? O que é o papel do instituto no mundo? É despertar a pessoa para que ela conheça como funciona todo o seu sistema energético e use todas as suas inteligências a seu favor, ao invés de ficar condicionado ao programa original que entrou ali na barriga da mamãe, né? Quando papai e mamãe começaram a pensar em fecundar, e todo o processo da gestação foi o primeiro momento da formação desse corpo energético e da sua história. Então, hoje, que eu estou plantando uma coisa nova para o futuro, entende? É muito importante que eu faça uma limpeza no campo das emoções, das recordações mais profundas, porque mesmo que eu tenha uma ideia mais superficial, consciente, cognitiva, com um pensamento positivo do que eu quero mesmo, 95%, né, diz a estatística, das nossas ações se baseiam no nosso inconsciente. E no nosso inconsciente é onde estão guardadas as nossas memórias mais profundas, mais primitivas. Níveis diferentes de memórias. Como a vida começou no mar, né? Tudo indica a vida começou no mar, nós somos filhos do mar. Então, a nossa memória também que a baleia vem trazer, fala-se sobre o ambiente que está no nosso entorno, no nosso coração e na nossa ação, e depois a nossa atuação no mundo e como que a gente atua no mundo. Para esses 2 lugares, esse olhar pessoal, que é o olhar de falar, opa, deixa eu purificar então o meu mar de influência. O que o meu campo inconsciente está produzindo através de algum sentimento, alguma crença, algum comportamento, que me faz acreditar que eu estou limitada a um passado. Então é bem importante isso, porque se eu estou presa a um passado, porque o passado é a memória está registrada no mais profundo de cada célula, ali nas informações do que sentiu, do que passou. E essas células têm muitas informações, porque as emoções geram também uma vibração bioquímica, e o corpo passa a reproduzir aquele momento do passado. Aquele momento que aconteceu, porque aquele momento está aqui na base do inconsciente. Então é importante para nós, hoje, tomada de consciência, que eu só posso criar um novo futuro se eu interpreto esse futuro a partir do momento presente, dando então um significado importante para o que aconteceu e absorvendo esse conhecimento, as recordações, de uma forma a que essas memórias e essas histórias, elas sejam um aprendizado completo e poderoso para um desenvolvimento de um futuro mais consciente, mais consistente, mais adequado àquilo que de fato a pessoa está transformando. Porque senão a tendência é, até por essa baleia, trazer e comandar essa parte toda do inconsciente, entende? Inclusive no princípio da existência da vida na Terra, que começa na água
em todo esse movimento, enquanto que a água é fundamental. Então, conectar-se com isso e fazer as pazes com isso, para que possa construir um novo futuro, é fundamental, até mesmo porque o futuro é um legado de continuidade para o passado. Então, a história vai se transformando e construindo o futuro. E esse momento em que a gente vai construir esse futuro, com a consciência do presente, transformando o passado, é o que nós pretendemos. Opa, aqui eu estou sendo um co-criador, aqui eu estou criando isso, eu estou sendo a esperança para um futuro de histórias pesadas do passado. Se eu não tenho essa consciência no presente, se eu não pratico isso no presente, eu não estou alinhado com isso, então o que é comum de acontecer é que as recordações do passado se reproduzam no meu futuro, só que são as recordações do inconsciente. Então, no inconsciente eu tenho as informações, tanto do que eu passei, quanto das memórias, quanto da minha ancestralidade. E tudo isso está inconscientemente ligado a vários níveis de informação em mim, inclusive genética, energética, epigenética, em volta, o ambiente. Então, tudo isso é banco de memórias. Então, esses bancos de memórias falam sobre essa limpeza, né? Então, de acordo com o nosso oráculo das realidades, vamos ler esse pedaço aqui que eu acho importante, a baleia possui lembranças de antigos conhecimentos. É a guardiã da história da Mãe Terra. A guardiã da história da Mãe Terra. Guardando as informações desde o princípio da vida. Do princípio de tudo. Apure seus ouvidos e ouça o que ela tem a lhe dizer. Ative seu poder de clareaudiência. Você tem o poder da telepatia. Aprenda a se comunicar mentalmente. Armazenado dentro de si, você tem poderes maravilhosos. Dê uma chance aos seus dons naturais. Este é o momento de retornar às suas origens e recordar as informações secretas e pessoais que recebeu, transformando-as em lições aplicáveis no seu dia a dia. Dedique um tempo para conectar-se com a energia da baleia. Relaxe, respire e observe o poder de criar um som. Isso, observe sua voz. E o grande poder que ela tem sobre o ambiente. Repense se tem usado bem este dom. Ouça a si mesmo. Atenção! Observe como tem empregado o seu senso de direção. Está na direção desejada? Se seguir este caminho, você vai chegar realmente onde você quer? Então, observe como é que tem empregado todo o senso de direção. Está na direção desejada? Porque não interessa o tempo que a gente vai levar para chegar. Mas é bom saber que hoje, do que eu entendo hoje, essa é a direção que eu estou tomando. Dica: acorde, você não está sozinho. Tenho usado minha força ancestral para me amparar, também outra coisa importante nessas águas, porque como é um momento de preparar essas águas do que você está plantando, ocupar esse lugar dentro do seu coração é muito importante, de que para os ancestrais e toda a história que foi, a gente tem uma interrupção, um corte de ruptura, dizendo todas as maldições, mazelas, dores de repetição para aqui agora. Porque agora eu planto, e aí quando eu planto já a solução de cura também para os que passaram. Vamos dizer que eu venho de uma situação de miséria, de falta de recurso financeiro. Toda a ancestralidade passou por isso, fome, desespero, falta, e tiveram maus negócios, ou foram traídos, sei lá o quê. Aí eu pego tudo isso daqui, é um momento em que, com essa recordação, porque tem uma bagagem grande de história ancestral, porém o que eu quero agora é
fazer uma mudança na frequência dessa energia, e como eu não posso esquecer o passado, e como eu não posso mudar o passado, e como a recordação da baleia está dizendo que eu vou recordar de alguma coisa, porque isso está inserido no banco de memórias em todos os sentidos do nosso veículo, né? Físico, emocional, mental, energético e tal, todos esses pontos precisam de serem reativados. Todos os pontos precisam de ser realinhados. E isso faz a diferença. Quando você alinha tudo isso, recordando do que aconteceu, já com um aprendizado. Eu aprendi algo que seja poderoso. Então, toda essa massa de informação, ela não fica te atormentando nisso. Não, tudo isso daqui, aí eu trago um aprendizado poderoso e aplico esse aprendizado hoje. Então todo esse ponto de miséria da família aqui agora me ensinou o poder que cada um tem de materializar e que eu posso fazer diferente agora e que eu sou merecedora e que eu sou capaz e que eu tenho os recursos necessários para poder fazer isso, porque hoje é esse o meu entendimento. Então aqui eu começo a treinar um outro lugar do que diferente de ser refém de uma recordação de miséria, e para ser leal à família, para ser leal ao passado, para ser leal ao que já aconteceu, inconscientemente eu passo a repetir aquilo, porque aquilo é a memória inicial que está registrada aqui. Então, trazer tudo isso, como eu não vou limpar, eu tenho que pegar todo esse campo e trazer para agora como uma oportunidade real de honrar. Então, acho que aqui está... usar a minha força ancestral para me amparar nessa pergunta, eu acho que tem muito a ver assim, se eu tomo esse lugar, que é o meu lugar agora, intencionado a transcender e superar as memórias passadas, de coisas que os meus antepassados fizeram, ou na minha história, meus pais, meus ancestrais aqui, e tudo isso vira realmente um pacote de recordação, de superação, de transformação, de amor e de cura. Porque quando eu lanço essa memória hoje para plantar o novo, e eu planto isso, eu planto a memória da esperança, do crescimento. Então, quando eu pessoalmente olho para a minha recordação, certo? Então, qualquer coisa que aconteça no momento presente da minha vida de desafio, porque os desafios vão acontecer sempre, a base da nossa recordação é fundamental, porque o nosso corpo vai procurar a base. E se a base não está ressignificada, eu vou repetir o que está lá. Então, trazendo isso para uma memória grande de falta, de fome, de miséria, trazendo isso, então, o medo de perder, de não ter, é um medo que aciona gatilhos inconscientes. E lidar com isso daqui, anos depois, frente a qualquer ameaça, aqueles gatilhos são disparados novamente. Então, os gatilhos serão disparados enquanto eles não se transformarem em algo muito poderoso dentro de você, para você poder aplicar nesse momento. Então, aqui, exatamente, é um lugar onde a força ancestral por todos, para mudança e para o benefício de todos que vieram antes, eu agora tenho essa força me apoiando para eu fazer a mudança no presente. Ter um comportamento diferente, com um sentimento diferente, com uma mentalidade diferente que eu estou determinando ao concluir toda a lição que eu recebi dessa família, dessa história, concluindo que tudo isso que aconteceu me ensinou um sentimento altruísta elevado. Mas meu pai me abandonou. Com isso, então, eu pude aprender a me acolher, a perdoar meu pai. Que sentimentos altruístas eu posso desenvolver a partir disso daqui? Porque ele pode ter me ensinado um sentimento mais limitador, uma lição mais limitada. O que é uma lição limitada? Ao ferimento do próprio ego. Eu recordo daquela ferida, nossa, então ele não me quis. Aí a criança não tinha condições. A criança se sentiu ali passando fome, rejeitada ou abandonada nessa memória. Quando ela é criança, ela não teve outra coisa. Ela sentiu, ela não tem condições de elaborar um pensamento, um sentimento, e ela processar tudo isso, porque ela não tem ainda um aparelho propício para isso. Pensa o computador, o cérebro é como um computador, então ela não tem ali o computador dela pronto, né? Está recebendo o software, os programas. Ainda não está pronta para rodar tudo.
É a mesma coisa que a gente está olhando quando a gente está criança. Mas quando a gente está hoje adulto, lidando com as informações do passado, certo? E eu não posso ir lá no passado e mudar o passado, eu posso ressignificar o passado e a história, porque eu não posso abandonar e nem rejeitar. E se as memórias e recordações disso são fundamentais para o meu crescimento e para a minha abundância na vida, e primavera é isso, e verão é isso, tudo que eu estou plantando, né, vou plantar para colher, porque quando tem colheita e tem abundância, todo o ecossistema ganha. É por isso que é importante que a gente seja abundante, seja próspero, porque isso significa que a essência dentro de mim está prosperando, está multiplicando. Isso é estar em sintonia com o universo, é estar em prosperidade, em crescimento. Mas se eu fico assim, sem prosperar, como uma semente murchinha, então não tem a beleza para todo o ecossistema, para as abelhas, para as borboletas, para os beija-flores, para toda a polinização, para todo um ecossistema. Então, encontrar o nosso lugar no ecossistema, sabe, e poder usufruir dele e fazer com que ele, inclusive, seja um ponto fundamental para a construção do seu futuro, o seu passado precisa ser ressignificado, esse banco de memórias precisa ter um lugar no seu coração hoje e ser implantado hoje. Isso é um lugar que vai te dar condições para alcançar esse espaço. Eu deixo como dica aqui fazer alguns sons, movimento, música, pegar um tambor, criar um ritmo, sabe? Coisas que podem levar você a botar um fundo, acessar suas memórias mais profundas e conectar desde o princípio, que é o princípio do mar. Olha, desde o seu unicelular, todo o princípio que a vida trouxe e traz essas informações onde a água que permeia tudo já passou por todos os seres viventes nessa terra. Passou neles, eles morreram, viraram aqui, ó. A água é uma molécula invencível, indestrutível. Ou seja, falando então de recordação e de baleia como elemento, trazendo as águas do mar, então estamos falando sobre memórias profundas que tem dentro de nós. E diante de memórias profundas, a carta que saiu com o arquétipo, que é a pergunta, então, qual que é o arquétipo que eu posso usar essa semana? Então, tem muito a ver com tudo que a gente está falando, que é o arquétipo do comandante. Poxa, então, frente a essas situações todas do passado, qual o lugar importante de eu assumir aqui? Comando. Então, o arquétipo, seu governante. Como é que eu governo hoje a minha vida? Como é que eu governo as minhas realidades? Como é que eu governo o meu propósito na ação do dia a dia? Que tipo de governante eu estou sendo? Inclusive, principalmente para poder governar esse banco de memórias dentro de mim, para que o meu banco de memórias seja um banco de memórias espetacular. Lembrando, né, energia vibra, ou em frequência elevada ou em frequência densa. E o que a gente pode mudar é o nível de frequência que a gente vai atuar. E quando a gente vai ouvindo esses sinais dos oráculos, que faz a gente refletir sobre um determinado ponto de vista, não necessariamente o certo, porque não existe isso, mas o propício para nós que nos conectamos com essa informação aqui agora, de trabalhar nessa postura. Então, a postura para a semana do governante. Governante, ele tem o poder de demarcar os seus limites, sabe? Colocar as coisas em ordem, olhando o bem comum. Então, isso aqui é uma coisa importante para essa semana, para poder trabalharmos em nós, né? Cada um de nós, para a nossa parte da nossa vida como um todo, que são as áreas diferentes, e dentro da parte do nosso projeto, aonde que a gente consegue demarcar e colocar os pontos e organizar, porque isso aqui, colocar as coisas em ordem. Acho que a gente está bem nesse fluxo aqui, que são os fluxos de olhar para o bem de um todo. Então, você imagina isso também dentro de um campo pessoal que você olha para todos os lados, é fundamental. Assumir este arquétipo significa ancorar o poder do governante, cuidar do que é da sua responsabilidade. Se você não pode assumir aquela responsabilidade, vai dizer a real, olha, eu não dou conta de fazer isso, por causa disso e disso, ou dessa forma e dessa, porque também é importante que, para que haja um lugar
de responsabilidade, você assuma aquilo. Aí eu assumi que vou fazer isso dessa forma, então vou lá e vou fazer isso dessa forma. Preciso mudar o combinado? Então volto, mudo aqui o comando, conversa e faz um novo combinado. Não é problema, a questão é a postura. Porque a postura do governante é uma postura firme, que é importante, cautelosa e persistente. Cautelosa porque sabe que cada comando vai ter, que cada ação vai ter uma cadeia de reações, então é importante ter cautela que quando eu jogar uma pedrinha aqui, descer uma pedrinha do dominó, ele vai desencadear várias outras, então a cautela do governante tem a ver com isso, com todo o comando que você dá, e com a persistência em manter o foco direcionado. Persistir numa direção. Ele sabe ouvir as necessidades dos demais e prioriza, de forma sábia, as etapas da solução. Então, também acho que isso é uma coisa bem importante quando você está fazendo um comando, né, preparando, colocar as etapas, porque às vezes a gente está preocupado uma coisa aqui, mas eu tenho uma etapa tão básica aqui atrás, e aí você tem que ter paciência nesse lugar, e a cautela entra aqui também. Eu aprendi muito no último ano, que era justamente migrar o instituto de um lugar onde ele era mais familiar, para criar uma base de um instituto mais firme, mais consolidado, do que possa crescer e mostrar que veio de fato. E isso daqui é um grande ponto, porque é isso, não adianta eu querer chegar numa etapa aqui se uma etapa básica aqui não está pronta, e você vai tomando decisões, mesmo que alinhe no caminho, mas esse governante aqui, esse governante é importante que esteja. Tanto no sentido individual do movimento, cada um para sua própria vida, para poder ter uma participação efetiva, como no sentido geral de qualquer movimento, né, que esteja acontecendo. Tem que ter uma governança, sim. Tem visão ao longo alcance e sempre de olho nas consequências de seus atos com respeito pelo poder assumido. Atenção, a ideia sombria desse arquétipo é acreditar que nada acontece se não estiver à frente das situações. É pensar que você é insubstituível. Então isso também pode gerar aquele governante que quer controlar tudo, que tudo tem que estar no comando, e aí não deixa o outro fluir, as coisas fluírem, e acaba gerando aí um lugar até por achar que é insubstituível. No final todos nós somos, né? Então governar, por isso que governar para mim tem muito a ver com as emoções, com o seu propósito, com a sua ideia, e manter sempre o teu foco direcionado. Dica: aprenda a delegar poderes, dividir responsabilidades. Todos podem acessar o seu arquétipo de governante. Não se fixe num poder ilusório e num acúmulo de tarefas e deveres. Tenha tempo para governar outros aspectos da sua vida. Isso daqui é muito importante, porque quanto mais você governa o seu tempo e cria um ambiente de qualidade, você está mudando também no seu corpo físico. O que a gente falou ali sobre o aspecto das memórias da baleia, né? Porque as memórias já estão registradas ali. Mas a partir do momento que eu dou comandos e distribuo a energia, a minha energia efetiva vai ser muito mais duradoura. Então isso aqui é muito importante, porque senão eu não consigo governar outro aspecto. Opa, peraí, tem um outro aspecto da minha vida que tem que estar em excelência para eu poder governar outros. Então, sim, tudo bem que um dia eu precisei de numa tarefa, num movimento, eu excedi um fluxo em algum momento. Ok, estou na batalha e estou no momento. Mas não pode ser a base da nossa história, da nossa construção de demanda da nossa organização interna, até para eu ter qualidade. Então, isso significa o quê? Coisas básicas. Por exemplo, eu preciso acordar, para eu poder ficar bem, eu já entendi que ao acordar, eu vou fazer o quê? Eu tenho o meu primeiro plano de meditação, ainda com olhos fechados, depois tem um segundo plano, depois eu tenho que, para mim, tá? Eu preciso fazer o exercício físico, respirar, fazer o exercício físico, para eu tomar um banho e eu começar a fazer minhas tarefas do dia, que aí eu vou entrar para o trabalho a partir de 9 horas, porque a minha até 9 horas eu consegui fazer meu plano, que é para mim.
Esse plano feito e cumprido, eu governei uma área da minha vida e agora eu vou começar aqui pronto para o trabalho. Então eu vou estar totalmente recarregado de energia, recarregado de força, eu fiz um comando de uma área e agora eu vou dedicar uma outra área da vida que eu tenho mais condições de estar focado, de eu ter uma boa produtividade, de eu ter clareza mental, de eu estar todo disponível e fazer meu serviço render muito mais do que a governança exagerada, às vezes, eu abro uma entre aspas do tipo, nossa, eu vou fazer um projeto em tal momento, então de repente eu tenho que colocar toda a força porque está me exigindo aqui começar 8 horas da manhã, estou falando como um exemplo para mim. Eu fui atender em São Paulo, que horas que eu vou começar? Eu preciso de fazer isso, então, tipo, para eu conseguir fazer o movimento até esse horário, porque fora disso, qualquer outro, eu estou perdendo, tirando o lugar que para mim é muito importante, uma outra área da minha vida, e que eu governe aquilo me dá um outro olhar de qualidade para o que eu estou fazendo. Entende? E isso tem a ver com o que a gente ensina dentro do Instituto, que é treinar o corpo, treinar novos hábitos, da mesma forma a minha comida, o que eu vou comer, como é que eu vou me alimentar, eu tenho que governar essa área da minha vida, porque eu preciso de vitaminas para eu gastar, eu preciso de estar com a mente clara. Então, assim, se eu colocar de repente tudo, o que pode ser? Falar, nossa, mas eu tenho muita coisa para fazer no trabalho, não tenho tempo para isso. Então, muita coisa no trabalho a gente sempre vai ter, a gente precisa trabalhar sempre com os planos de data e responsabilidade sobre essa governança, colocar ali os movimentos e ver qual o momento X que a gente aperta o passo dentro de alguma coisa. Mas viver apertado não pode ser o nosso modelo de existência, porque isso vai contra todo o processo de plantio e de crescimento. Nós acreditamos no poder da abundância da natureza, que tudo na natureza é belo, é próspero e abundante. E toda a nossa formação dentro do nosso método é entender-se nessa conexão com a natureza e entender essas partes internas, colocar isso na prática da própria vida para que você seja um caso de sucesso vivo. Então, ou seja, você vai experimentando a atuação da sua própria presença na sua vida e isso ressignifica seu passado e constrói o teu futuro e você vira um agente de transformação. Então, e aí você muda. Aí as recordações e o passado passam a ser um lugar de força e o teu futuro passa a ser o produto final da sua construção. O que você vai oferecer para o mundo? Através do seu trabalho, da sua fala, da sua colaboração, o que você está colaborando para o mundo? O que a sua governança vai deixar de recordações quando você passar aqui? Então isso também é uma boa reflexão. Se eu morrer agora, que recordação que eu deixei nesse mundo? Qual foi o legado que eu deixei aqui? Para minha família, para os meus amigos e para a comunidade que eu vivo e para a comunidade planetária. Ah, eu não fiz algo tão significativo que seja planetário, mas eu fiz para a comunidade que eu vivo. Então, na comunidade, eu estava sempre ligada à igreja ou algum grupo que estava ajudando as outras pessoas. Opa, eu tive uma ação. Dependendo do tamanho, eu vou ser lembrado por isso. Então, uma reflexão é, pelo que eu sou lembrado se eu morrer agora? E o quanto isso significa em cada nível. Nível planetário, nível da comunidade, nível do núcleo de amigos, dos seus relacionamentos mais próximos e da sua família e do que deixou com o seu legado. Opa, cheguei aqui. E a nossa meditação de hoje vai ser um convite para esse lugar. E falar, nossa, se eu morrer agora, o legado que eu estou deixando em cada esfera. Nossa, na esfera da família eu já fiz tudo, eu já fiz isso. Nossa, não estou deixando nenhum legado, porque o legado ele vem com elementos, né, consistentes, de alguma forma que ficou ali, através de ações, de produtos, realizações, escrita, né, alguma coisa que você materializa e você fala, esse legado é o legado que eu estou deixando aqui. Ah, estou deixando um legado de abandono ou de negligência, estou ensinando os meus a negligenciar consigo mesmo como eu estou negligenciando? Estou na minha potência mínima, enquanto eu poderia estar na minha potência máxima? Qual que é a minha potência máxima? O que eu preciso nessa potência máxima de atuação? Essa é a parte que nos cabe a governança. Sabe, fazer a autogovernança
em todos os pontos possíveis aqui de observação. Então, nossa meditação de hoje vai estar direcionada a esse ponto. Então, quero convidar vocês a juntarem as duas mãos na frente, bem na frente da garganta, tá? Que é o nosso vácuo de conexão total da nossa cabeça com o nosso coração. Vamos trabalhar nessas 3 frequências. E as mãos vão ficar em frente aqui. O polegar vai ficar um pouco encostado bem abaixo aqui do queixo. Eu te convido a observar a sua respiração. Primeiro, só observe. Observe o ar entrando e saindo. Agora vamos fazer uma respiração tripla. Nós vamos encher em 3 tempos. Eu encho um pouco lá da barriga. Traga até o coração, encho mais um pouco. Encho o coração, encho mais um pouco, levo lá na cabeça, encho lá na cabeça. Foco a atenção na cabeça. E quando eu soltar, vou imaginar que sou uma baleia e estou soltando pelo topo da cabeça, como uma baleia, que faz... O chi é a língua no céu da boca. Saindo e explodindo pela sua cabeça. Imagine que você está conectado com uma baleia. Vamos respirar em 3 níveis. Enche de ar a barriga, enche de ar o coração e enche mais uma vez de ar a cabeça. Segura tudo na cabeça. Segura tudo na cabeça. Imagina que está movendo como uma onda, enquanto você está segurando. Quando soltar, vai esguinchar o ar para fora, soltando. Sinta todo o seu corpo reverberar nessas ondas. Prepare-se mais uma vez. Encher em 3 tempos. Estamos enchendo com ar purificado para oxigenar cada parte das nossas emoções, para que possamos trazer à tona, reciclando e purificando todo o nosso mar de informações. Respire. Encha a barriga. Respire, encha o coração. Respire, enche a mente. Segura na cabeça, andando como ondas de um lado para o outro, fluindo como ondas de um lado para o outro. Prepare-se para esguinchar, purificando e libertando. Sinta reverberar as ondas no seu corpo. Vamos para o 3º nível. Respira, enche a barriga, respira, enche o coração, respira, enche a mente.
Deixa a onda segurando na sua cabeça. Siga essas ondas com o movimento ocular no alto da cabeça. E prepare-se para esguinchar essas memórias transformadas. Hoje é uma oportunidade de aprender com a sua história, quão especial você é, em que momento você está para mudar toda a frequência da sua história. A frequência do seu passado e a construção do seu novo futuro. Vamos para o quarto tempo. Encha a barriga, enche o coração, enche a cabeça, segura o ar na cabeça e com os olhos fechados circule como se estivesse observando as ondas dentro da sua cabeça. E o comando é de purificação das suas memórias, trazendo aprendizados e sabedoria. Esguicha pela cabeça. Sinta reverberar no seu corpo uma expansão da sua cabeça, do seu coração, da sua postura na terra. Sinta-se ancorado e prepare-se para a quinta fase. Respire, encha a barriga de ar, respire de novo no coração, encha mais uma vez, cresça o peito, respire mais uma vez e cresça a cabeça. Segure tudo na cabeça como ondas, observe o movimentar das ondas dentro da sua cabeça, movimentar das ondas purificando as informações, trazendo aprendizados, libertando das dores, trazendo no presente, solte pelo alto da cabeça. E deixe essa onda reverberar. Imagine agora que você está olhando o seu futuro, que você está há 5 anos a partir daqui. Imagine que você está 5 anos no futuro, está olhando para esse momento e se recordando do seu caminho para a realização do seu sonho. Imagine que você está no futuro recordando o seu caminho de sucesso. Daqui a 5 anos você realizou feitos no seu corpo físico, no seu ambiente, nas suas emoções, conquistou algumas coisas. Visualize isso no futuro. Sinta como se estivesse recordando o caminho. Recordando o caminho do seu sucesso. Implantando novas recordações do seu futuro. Eu já me lembro quando atingi, quando conquistei, quando realizei.
colocando no teu futuro como se já estivesse ocorrendo. E você recorda que já existe em algum lugar. E todos os dias você vai recordar que esse seu futuro eu, seu novo humano em você, está manifestando no lugar, tempo e espaço. Já está acontecendo. E você se recorda. Se recorda de que você é o governante da sua história e que você conduz cada momento na direção desse propósito, estando presente em cada ação, tornando agradável a vida a cada momento, principalmente os momentos de desafio. Momentos este que você se fortalece na recordação da sua história, do seu propósito. Você sabe qual é o seu propósito. Sorria para o seu futuro. Sorria para as recordações que você alimentará cada dia ao recordar esse futuro. Se no futuro eu quero ter músculos fortes, então eu recordo todo dia e vou para a academia. Todo dia eu me recordo dessa história impressa que vai materializar através das minhas pequenas ações diárias. Eu sou consciente, presente e governante da minha própria vida. Eu sou consciente, presente e governante da minha própria vida. Eu sou consciente, presente, governante da minha própria vida. Eu sou consciente, presente, governante da minha própria vida. Eu sou consciente, presente, governante da minha própria vida. Sou fiel às recordações da minha vida, transformadas em lições de amor. Sou fiel às transformações da minha vida, baseada em perdão e amor. Dando 3 suspiros profundos, ancorando essa verdade no coração. 3. Despertando a sua consciência no presente, te trazendo para o aqui e para o agora. Estala os dedos em volta do seu corpo, ampliando a expansão da sua energia. Abençoado seja você, abençoada seja a sua semana. Amém.